Bom dia, amados irmãos. Graças ao Senhor chegamos então à quinta-feira da semana 1, intitulada Dignos do Reino de Deus. Essa semana, como todas as semanas que nós temos visto, elas são riquíssimas. Esta quinta-feira em especial, para desenvolver um versículo, nós vamos precisar contar com 11 referências bíblicas. Eu vou ler 2 Tessalonicenses capítulo 1, versículos 4 e 5, mas a ênfase da quinta-feira é o versículo 5, que diz o seguinte: a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então veja, o apóstolo Paulo está falando e elogiando e encorajando uma igreja nova que está passando por sofrimento e perseguição. E no final, no versículo 5, ele diz o que redunde esse tipo de sofrimento. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual, com efeito, estáis sofrendo. Então, os sofrimentos ou as tribulações pelas quais passamos, o apóstolo Paulo chamou de sinal evidente do juízo de Deus. Por vezes, desconhecemos o motivo dos sofrimentos pelos quais passamos. Alguns são pertinentes por causa dos pecados que cometemos, do nosso caráter, que ainda é frouxo. Então, o Senhor permite essas situações para que nós sejamos aperfeiçoados e, consequentemente, sejamos purificados. Mas existem os sofrimentos que são frutos da escolha do reino, da escolha do viver. Então, numa ocasião em que as pessoas são encorajadas a mentir para obter vantagem sobre determinada coisa, você prefere ficar em silêncio, falar a verdade. E aquilo, de certa forma, comparado ao viver das outras pessoas, pode ser desvantajoso para você. Mas porque você vive na luz, porque vivemos na luz, preferimos tomar a cruz em determinadas situações para que o reino de Deus seja nos conservado e reservado. Então, só para você ter uma ideia, em 1 Pedro capítulo 4, versículo 17, fala que o juízo de Deus começa pela casa de Deus, pela igreja. Em 1 Tessalonicenses 5,2 fala que o juízo, o Senhor nos julga hoje. Em Romanos capítulo 2, versículos de 5 a 9, fala que o juízo de Deus é sobre aqueles que obedecem e sobre aqueles que desobedecem. Em Apocalipse capítulo 20, versículos 11 e 12, fala sobre o juízo de Deus sobre os incrédulos, onde ele vai estabelecer seu trono branco e ali julgar todas as coisas. Isso ocorrerá logo após o milênio. Depois nós temos 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, que fala do tribunal de Cristo, que é o fórum que Deus vai usar para julgar os crentes. E ali alguns serão julgados para o galardão e outros serão julgados para a disciplina. Depois nós vemos João capítulo 5, versículo 24, que fala que aqueles que creram já não mais serão julgados no tribunal, no trono branco. Pelo contrário, porque creram no Senhor, passaram da morte para a vida, ou seja, não serão condenados com os incrédulos. E em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 12, fala do viver de modo digno, que é esse viver de modo digno que caracteriza e que nos garante a questão do nosso galardão. Mas, em Atos capítulo 14, versículo 22, o apóstolo Paulo fala que é por meio do sofrimento que nos importa entrar no reino de Deus. Ou seja, em outras palavras, o sofrimento vai nos acompanhar até a segunda vinda de Cristo. Entretanto, qual é a grande vantagem desse sofrimento pelos quais passamos? É que ele nos garante esse galardão do milênio, do reino milenar, durante, obviamente, 1000 anos ali com o Senhor. Então, sofrer hoje é garantia do desfrute amanhã.
Por quê? Porque de acordo com Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14, nós estamos hoje, tomamos a entrada pela porta estreita e estamos caminhando por um caminho apertado. E Romanos 8,17 fala que para sermos herdeiro implica sofrermos. E por fim, a nossa vida da igreja hoje, Romanos 14,17, é um viver de justiça, paz e alegria. Um viver de justiça traz a paz, traz a alegria. Amém? Desfrute, entre no seu alimento diário e tire o máximo de proveito dessas porções. Jesus é o Senhor.